Queridas irmãs, queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo é para nós este roteiro que nos serve durante todo o seu contexto para a meditação sobre nossas realidades espirituais. E é por esse motivo que nós temos procurado gravar as palestras que são feitas aqui, além dos programas Alimento para a Alma, que são apresentados na TV Jornal da cidade de Limeira todos os sábados e que ficam estocados no nosso armazém mensagefraternal.org.br. Porque com isto as pessoas podem, por elas mesmas, consultando o Evangelho e assistindo, podem somar informações, podem aprender e apreender essas realidades que o dia a dia não nos dá tempo para amadurecer, para pensar. Antes de entrarmos, entretanto, neste capítulo específico, que já estamos abordando, que eu acho que a maioria já não sabe qual que é, né? Alguém sabe? Levanta a mão. Um sabe. 2 sabe. Levanta a mão. Quem sabe? 4, 5, 6. Está aparecendo. É o frio, né? O subaquinho está quentinho. Ninguém quer levantar a mão para tomar uma friagem aqui nos pulmão. Aí fica com pneumonia. Nós vamos relembrar o que já falamos, até para vocês aí da internet. Se nós não exercitarmos o que nós aprendemos em 6 horas, quanto que nós esquecemos? Daquilo que lemos, daquilo que aprendemos, quanto? 24%. Se nós não fizermos nada com o ensinamento em 24 horas, quanto é que nós esquecemos? Já esqueceram. Todo mundo já escutou isso aqui, mas já esqueceram, porque não fizeram nada com essa informação. Nem anotaram no pedaço de papel, no talão de cheque. Ah, é que eu esqueci o talão de cheque, então. Já esqueceu o talão de cheque também, porque não está usando. Também não tem dinheiro. Vai fazer o que com ele? Aí você esquece do que você não está usando. Se você em 24 horas não praticar o que está aprendendo, escrevendo, anotando, botando na cachola, voltando a pensar, quanto é que você perde? 33%. Está exagerado hoje, hein, Paulo Benedito? Agora, se você não fizer nada disso em 6 meses, quanto é que você já esqueceu? 90%. 90%. Você lembra? Um dia eu fui, não lembro que mês, não lembro que ano, mas eu fui assistir um curso sobre tal coisa. Agora, sobre o quê? Acho que era culinária. Ou será que era costura? Começa com C também. Não, era culinária mesmo. E o que você aprendeu? Já esqueci tudo as receitas. Eu só lembrei que para fazer bolo tinha que untar a forma. Mas isso eu já sabia, não precisava ter aprendido lá nesse curso. 90% você joga no lixo. Então, vocês, onde forem, procurem sempre estar atentos e depois que alguma coisa interessante entrar na sua cabeça, anote, chegue em casa, guarde, escreva, tenha um caderno de anotação, de vez em quando você volta nele, para que isto faça parte daquilo que você está construindo para você mesmo. Nós, por causa da televisão, por causa dos programas da internet, por causa de termos guardado essas informações, já apresentamos aqui para todos, várias vezes, o programa A Ciência e a Oração. Alguém se lembra? A Ciência e a Oração. Quem se lembra, levanta a mão. Isso. Esse programa fala sobre uma coisa interessante. O que era mesmo? Sobre a prece, né? A oração. Está no título. A ciência e a oração. Fala sobre o quê? Sobre a prece. É óbvio, ainda bem, né? Fala sobre a prece. A ciência está procurando meios de provar e está encontrando meios que demonstram que as vibrações interferem na matéria. Vibrações estas, as quais se acopla perfeitamente o nosso estado emocional
produzido pela prece, mas uma oração verdadeira, uma oração empenhada, uma oração que signifique a sua adesão àquilo que você está dizendo. Neste programa apresentamos uma experiência feita por um cientista japonês, que não é espírita, não é católico, não sei qual é a religião dele, mas ele não estava fazendo isso para provar a religião que ele tem. Ele está mostrando gotas de água que ele leva a temperaturas muito baixas e que depois de retirá-las de 25 graus abaixo de zero e colocar no microscópio num laboratório que está a 3 graus abaixo de zero, debaixo da lente do microscópio, na ponta da gota d'água que foi congelada, começam a formar na frente das câmeras do microscópio cristais de gelo. E ele começou a notar que não eram todas as gotas d'água que faziam cristais. E então ele começou a usar experiências diferentes com a mesma água colhida da mesma fonte, e uma delas submetendo a um determinado padrão e a outra não. Em uma amostra daquela água, ele coloca uma música harmoniosa, bela. Faz a experiência e constata a cristalização. A mesma amostra é submetida a uma música dessas agressivas, esses rocks, essas coisas medonhas, que é mais barulho do que qualquer coisa, que alguém ainda ousa chamar de música. E ele percebe que, sob as mesmas condições de laboratório, não se consegue cristalizar aquela água. A água de torneira, que normalmente não cristaliza, porque é uma água submetida a processos químicos, a processos sem uma elevação nenhuma na sua purificação, colocada sob o influxo da prece de um grupo de pessoas, esta água que normalmente não cristaliza, debaixo da ação da oração, cristaliza. E você vê formar aquelas joias que vão crescendo diante do microscópio. E em uma dessas experiências, este cientista, Masaru Emoto, faz também sem usar essa especificidade de laboratório, porque, eu queria tanto fazer isso, mas o meu congelador da minha casa não vai para 25 graus abaixo de zero. E depois que eu tiro do congelador, eu não tenho um laboratório onde a temperatura é 3 graus abaixo de zero. E se eu tivesse, eu também não tenho um microscópio, o máximo que eu tenho é uma lente de aumento, que não dá para eu ver nada. Então, para que você pudesse entender essa mesma função de uma forma mais simples, ele propôs para o mundo, isso agora já não é mais do Masaru Emoto, isso é do mundo. Qualquer pessoa entra na internet e encontra isto. Uma outra experiência. O que você pode fazer na sua casa, que nós comentamos aqui algumas vezes. Você esteriliza 2 copos ou 2 frascos de vidro na água fervendo. Põe ele de boca para baixo, deixa ferver, põe as tampas também, para que as tampas possam estar esterilizadas. Põe a sua mão também na água fervendo, para você esterilizar a sua mão. Brincadeira, não faça isso em casa sem a companhia de um adulto. Mas você lava bem, para você não contaminar as amostras. E ele usou um produto que é muito comum nas nossas casas, ainda mais no Japão. Arroz. Ele pegou arroz da mesma panela, feito no mesmo dia, e com os cuidados de não contaminar nenhuma das amostras, colocou a mesma quantidade de arroz dentro de 2 vidros. Lacrou os vidros sem contaminá-las. E o que ele fez? Para a gente não se confundir, ele escreveu num vidro uma palavra que representava uma coisa boa, uma palavra bonita. No outro vidro escreveu uma palavra feia, o oposto daquilo. E ele aconselhava então as pessoas a fazerem essa experiência. Todo dia você vai no arroz que tem a palavra bonita e fala aquela coisa bonita para aquele arroz. Ai, como eu gosto de você, como você está branquinho, que coisa maravilhosa, eu te amo. Aí você vai no outro arroz e você não presta nada, seu arroz vagabundo, porcaria, desgramado, você não vale nada, vou te jogar no lixo. E fala, insulta o pobre do arroz que não fez nada para você, mas está lá na experiência. E ele então pede para você observar os resultados. A única alteração que houve nessa experiência foi o seu estado de ânimo em relação ao primeiro e em relação ao segundo. E é surpreendente o estado
em que o segundo começa a se apresentar. Vai ficando embolorado, 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 ficando preto. Enquanto que o primeiro, colocado na mesma data, nas mesmas condições que o outro, continua bonito, ali, exuberante, sem qualquer tipo de contaminação. Mas aí então isso correu o mundo e as pessoas começaram a fazer. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês já fizeram essa experiência na sua casa. Não fizeram? Ninguém fez. Mal conseguiram, mal se deram conta de assistir o programa da ciência e a oração, que fala sobre este tema. E aí ficam falando assim, mas eu não acredito nessas coisas. Tá bom, você não acredita. Mas faça a experiência por você mesmo, porque nada melhor do que você ver o que acontece quando você faz a coisa, do que ficar ouvindo o que os outros disseram. Nós somos pessoas extremamente tolas. Nós acreditamos cegamente em pessoas que nos enganam, mas por preguiça, por falta de vontade, não temos coragem, nem temos a decência de provar as coisas que nós queremos acreditar como se fossem verdades. Porque nos dá trabalho. Porque nos custa isto. Deve custar mesmo arrumar 2 vidros de palmito com tampa, botar na água fervendo, fazer uma porção de arroz e pegar 2 colheres, uma em cada vidro. Deve fazer muito custo. Você vai ficar pobre. E por que não fazemos? Porque eu acredito. Mas faça você para ver como uma companheira nossa fez. Teve alguém que se salvou. Se o Armagedon dependesse de ter feito a experiência do Masaremoto, uma tinha se salvado. Ela fez. E se lembrou de me trazer a experiência. Então eu vou mostrar para vocês, no primeiro vidro, o arroz no fundo. Vocês podem ver que o arroz, deixa eu acender a outra luz também, está todinho limpinho, branquinho. Esta realidade, este frasco com este arroz no fundo, foi colocado no mesmo dia que o outro. Mas o interessante é o seguinte, isso começou a ser feito agora no mês de junho, segundo ela me relatou. Então, ela escreveu no primeiro, maravilhoso, que era a palavra que ela falava para o arroz, maravilhoso, está maravilhoso, não sei o quê. E no outro ela escreveu ruim, mas você está muito ruim. Só que o que aconteceu? Essa nossa companheira, por ser uma pessoa devotada, uma pessoa carinhosa, ela falava para o segundo arroz que ela estava ruim. Mas como quem estava assim, eu vou xingar você, mas eu gosto de você, viu? Mas, ruim. Desculpa, viu? Ruim. E o trem do arroz não ficava, nunca que mudava, estava tão bonito quanto o outro. Eu falei assim, não, eu estou fazendo a coisa errada, porque essa experiência tem que funcionar, tem que dar certo. Aí então ela ocorreu de fazer a experiência de só falar com arroz ruim no dia que ela brigasse com o marido. Coisa que é difícil acontecer. Não é? Você nunca briga com o seu distinto. Mas com ela, um dia aconteceu e ela com aquela gana de touro bravo, aí chegou no arroz, seu ruim, seu isso, aquilo, imaginando que o arroz fosse o marido. Aí a experiência começou a funcionar. E aí vocês vão começar a ver o segundo arroz. Isso faz só 10 dias. Não sei se vocês aí do fundo conseguem ver. Aqui vocês têm o primeiro. Posto no mesmo dia. Dá para ver aí, Raul? Este aqui é o arroz posto. Aqui vou mostrar para a internet primeiro, porque nós somos internationals, então agora a gente tem que atender a população de outros países. Este aqui é o arroz, no qual a palavra maravilhoso está escrita e ela está emitindo boas vibrações. Agora, este aqui é o arroz que a palavra ruim e o sentimento ruim começou a ser apresentado. Vocês começam a ver aqui a formação de bolor e deste lado também. Já em 2 lugares, ele está ficando preto. Agora, eu não sei se vocês daqui podem ver. Vocês estão conseguindo enxergar? Dá para notar?
somente com a alteração do que nós estamos sentindo. Agora o pessoal aqui. Este aqui é o arroz que recebeu o impacto que o marido estava recebendo. E esse é o arroz santo. O João falou uma coisa importante, coitado do marido. E olha, coitado de nós, homens e mulheres, porque é isso que nós produzimos. Precisa alguém dizer o óbvio e a gente ter que trazer aqui um frasco de vidro com esta reação funcionando na nossa cara para a gente entender que o mal que a gente vibra é veneno? Será que não é suficiente? O que a doutrina espírita, o que Jesus nos alerta a respeito do que nós somos, do que nós vibramos, de como somos, de como nos conduzimos? Por que o segundo arroz está desse jeito? O único fator diferencial é que há alguma sensação ruim mesmo, brotada da nossa indignação, brotada da nossa contrariedade, do nosso estado alterado, irritável, atingiu essa estrutura. O programa que fala sobre a ciência e a oração mostra, com base nos cristais de água, a mesma coisa. E quando consideramos que o nosso organismo é composto de 70% ou pouco mais de 70% de água, imagine o que você pode fazer com a oração ou com a irritação contra você mesmo. Não adianta, depois de ter vomitado, rezar. E repetir essas palavras da reza como se elas fossem um talismã. Um talismã que faz você limpar-se. Não. Explica a doutrina espírita que os erros que nós cometemos só podem ser corrigidos com o nosso arrependimento. E com a nossa transformação, com a reparação do mal que fazemos. Nenhuma reza modifica o estado adulterado da nossa emoção, do nosso raciocínio na agressividade. Só você ir até a pessoa que você feriu e pedir desculpa a ela. Isso muda. Só você reparar o mal que fez para alguém. Isso muda. Pode ajoelhar no milho uma semana. Pode fazer a penitência que o padre mandar. Pode subir a escadaria do Senhor do Bonfim 10 vezes. Pode ir até o Cristo Redentor de joelho. Não importa, isso não muda nada, porque aquela vibração que você está emitindo continua em você. E você só conseguirá se livrar disto quando corrigir o que fez de errado, no mal. Daí então, vejam só como foi rica essa experiência. Primeiro porque ela observou que era verdade. O que uma outra pessoa tinha feito que tinha dado o mesmo resultado. Lá no Japão, como em Israel, na França, o mundo todo, as crianças principalmente, têm feito essa experiência. Porque criança é curiosa, não é? Criança, quer fazer, eu quero ver. Os adultos não, acredito, não sei se funciona. Não tenho tempo, tenho que fazer outras coisas. Agora não dá, outra hora eu faço. Mas as crianças não, as crianças vão, elas querem, elas atormentam o pai, atormentam a mãe, faz o arroz para mim, põe o vidro para cozinhar, que eu quero que esse vidro fique bom, que não tenha micro-organismo que venha atrapalhar, a criança atormenta até que consegue. E as crianças escrevem para ele dizendo o que aconteceu. Por e-mail, do mundo todo. Então a primeira coisa foi ela perceber que é verdade. Coisa que nenhuma palavra, ninguém contando, comunica a você esta convicção. Só quando você faz. Quando você toma a iniciativa. Ora, estamos cansados de ver avisos em todos os tipos de canais de televisão dizendo que certos produtos químicos consumidos fazem mal à saúde. Não é? Nosso país, inclusive, organizou nos maços de cigarro fotos que mostram o que acontece com as pessoas que fumam. Mais de 4.200 produtos químicos nocivos à saúde existem em um só cigarro, em um único exemplar.
Não é no maço, não, em um. Substâncias tóxicas que corroem a pessoa. E mostram. E aí o cara faz o quê? Compra o cigarro, recorta um pedacinho de papel e tampa o cara feio lá morrendo de câncer porque ele não quer ver. Para continuar fumando, sem dizer, eu estou vendo, olha o que vai acontecer comigo, ai, mas como eu amo isso. Olha o que vai acontecer comigo, ai, como eu amo isso. Aí então você vai precisar ficar com câncer, igualzinho o cara, quem sabe aí você acredita. Mas não é isso que Deus deseja. Tanto que deu a inteligência para a gente poder fazer essas coisas. Então, quando você faz a experiência por você mesmo e você constata o que acontece, você agora já vai pensar melhor se vai brigar com o marido. Porque isto que está apodrecendo não é o seu marido. Isso que está aqui é o que veio de você. Não é o que o seu marido fez para você, que fatalmente, se ele também estivesse fazendo a experiência, ele estava perdido. Se ele estivesse fazendo a mesma coisa. Mas o que você está constatando neste caso é o que você está produzindo. Você que é religioso, você que vai ajudar no passe magnético, você que lê livro espírita, você que ampara as pessoas, você que toma conta de cachorrinho que foi atropelado, de gato que subiu na árvore. Ai, como eu sou bom, como eu sou boa. Então, disso você poderá ver qual é o padrão que nós emitimos quando estamos irritados, quando estamos nervosos, quando estamos agressivos. Essa é a primeira coisa, que é verdade. Segunda coisa, é que isto revela o problema que está conosco, não o problema que está com o outro. E a terceira coisa importante é que nós não estamos delimitados pela estrutura física que se reflete no espelho. Nós não somos o que estamos vendo. Nós somos muito mais do que aquilo que está aparecendo aos nossos olhos. Tanto que, vencendo a barreira do vidro, a barreira da tampa, nossa vibração penetra e destrói, cria condições nocivas para que os micro-organismos que estão ali, ou que não deveriam estar ali porque foi esterilizado o processo, comecem a prosperar e destruir o arroz. Precisaremos de quantas doenças para entender estas realidades? Elas estão aí, falamos na prece sobre elas. Quantas enfermidades vamos ter que eclodir em nós pela prática desse tipo de atitude mental? Lá está no livro, nos domínios da mediunidade, que o pensamento cria plasma sutil, gera plasma sutil. Plasma é matéria. Nosso pensamento é uma indústria que fabrica matéria. E a ação fluídica, ela é exatamente a nossa vontade produzindo matéria, o nosso pensamento direcionando a matéria para o destino que a gente queira. E aqui está, eis o destino. Um frasco de vidro, com o pobre do arroz, inocente, recebendo da nossa ação magnética, direcionada para ele, a carga negativa. Não acredite nisto. Faça. Sabe quando brigar com o patrão, quando brigar com a esposa, quando brigar com o marido, quando tiver com raiva do mundo, veja quem você é e o que você produz. Para não pôr a culpa em Deus, que não tem nada a ver com nossas mazelas. Esta experiência está sendo feita pelo mundo todo, já há alguns anos. Como o nosso programa está na internet já há vários meses, se não mais de ano, inclusive. Esperando, tentando fecundar nas pessoas um pensamento diferente. Quem sabe estimular a pessoa a meditar sobre o que ela está fazendo com ela própria. Nós estamos fraudando as religiões há milênios. Há milênios. Essa maneira de conduzirmos-nos, falando amém diante das estátuas e agredindo os nossos semelhantes fora das igrejas. Isso é uma fraude.
que está corroendo nossos corpos, porque é a expressão da nossa miséria, como espíritos atrasados. Ah, mas o que tem isso a ver com o capítulo do Evangelho que eu já esqueci qual que é? Tem muita coisa a ver. Porque existem mundos superiores e mundos inferiores. E as criaturas estarão ou em um ou em outro, decorrendo exatamente daquilo que elas escolherem. Como é que elas vão se conduzir. Essa experiência do arroz apenas constata essa verdade. Mas já perceberam quanto tempo leva para você fazer as pazes com alguém que você brigou? Ou que brigou com você? A pessoa que fez isto precisou, né, se desequilibrar um dia quando brigou com o pobre do marido, e naquele dia ela fez a coisa e a coisa funcionou. Mas tenho certeza que ela já não está mais com esse sentimento contra o esposo. Mas e o ser humano que carrega dentro dele mesmo as nódoas, os rancores, as dores morais sofridas por anos sucessivos, fabricando essas tragédias e depois procurando resolver isso na farmácia? Ah, eu estou com dor no estômago, o que eu faço? Toma um antiácido. Você vai pôr um antiácido dentro de uma chaleira de ácido sulfúrico, que é o que você produz contra você mesmo? Para quê? Um comprimido só de Sorrisal resolve? É como jogar uma gota d'água, né, dentro de um vulcão. Nós temos ouvido as coisas, não para nós. Temos ouvido essas realidades para os outros. E a gente escuta e fala assim, nossa, eu tenho um amigo que preciso contar isso para ele. Olha, eu li um negócio muito interessante, assisti na televisão, vou gravar um DVD, vou dar para ele. Nós lemos livros para os outros, assistimos programas para os outros, reconhecemos nos outros os defeitos que eles precisarão combater neles mesmos. Quanto tempo mais vamos precisar ficar doentes? Quanto tempo mais vamos precisar nos destruir para que nós, por fim, reconheçamos que o problema está conosco? Que ótimo! Se você puder, inclusive, ajudar alguém com essas descobertas, maravilhoso! Maravilhoso! Maravilha! Olha que lindo! Maravilha! Arroz limpinho! Se você abrir isso aqui, como disse o Masaru Emoto, isto tem perfume de arroz novo. Perfume. Ele não perdeu, inclusive, o perfume. Como se tivesse saído da panela. Agora tenta cheirar o outro. Para você ver o que ele está produzindo. Então, será maravilhoso que nós, entendendo essas realidades, por fim, paremos de nos iludir, paremos de nos enganar, que somos bonzinhos, discutindo, gritando, berrando, maltratando. Não somos, não. Merecemos as doenças que temos. Aliás, nós as produzimos. Epidemias estarão ceifando muitas vidas. Não só essa da gripinha aqui, não. Conflitos estarão matando muito mais. Vícios de todas as naturezas continuarão destruindo as estruturas biológicas, enquanto cada pessoa, por sua própria conta, não tomar uma outra atitude. Se isto acontece num frasco de arroz, imagina dentro de você. Reproduzido. Todos os dias, todas as vezes. Tanto que se você começar a pensar nas pessoas que já te fizeram mal, começa a chorar. Ai, não devia, eu vou parar de pensar nisso porque eu vou começar a passar mal. Claro. Você destampa o frasco do veneno e continua bebendo, vai passar muito mal. Por quê? Porque você está ingerindo de novo as coisas que já são ruins, que você está guardando como se fosse pedra preciosa para você. Pedra filosofal. Vai transformar o seu lodo em ouro. Nunca vai conseguir isto deste modo. Planetas inferiores detêm espíritos que estão, deste modo, gostando de fazer o mal. O capítulo 3, que fala das muitas moradas na casa do Pai, coloca-nos quais são os tipos de espíritos que estão vivendo em cada nível evolutivo. E olha, queridas irmãs, queridos amigos, não estamos aqui falando de religião. Não.
Estamos aqui falando de bondade, que não depende de religião. Estamos aqui falando de decência moral, que não depende de religião. Estamos aqui falando de compaixão, que não depende de religião. Como Jesus também falava. Nós estamos nos enganando, visitando igrejas, como diabos vestidos de anjos, como lobos fantasiados de carneirinhos. Só porque entramos, ajoelhamos, porque entramos e fizemos o sinal da cruz, porque entramos e pagamos o que nos estão pedindo. Pura ilusão. Como Jesus falava naquele tempo, sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. Raça de víboras que sois, diz Jesus aos homens do seu tempo, que se travestem para parecerem santos, sendo apodrecidos dos seus sentimentos. Só que a hora da verdade está batendo a nossa porta. As transformações da humanidade estarão exatamente contando com o nosso desejo de sermos diferentes, de sermos o primeiro tipo de arroz ou de sermos o segundo. E isso não dá para enganar. Nós não enganamos o arroz. O arroz é vítima de nós, das nossas vibrações. Do mesmo modo que nós não enganamos o universo, que o universo sabe como vibramos. Você pode ter a sua crença que for, a sua religião que for, você pode ser do país que você for, a sua vibração denuncia que você é. Em qualquer língua da terra. E você será vítima dela. Ou será premiado por ela. Dizem os Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, neste 3º capítulo, dos mundos que estão espalhados no universo, como inúmeras casas do Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, nos mundos diferentes, entre eles existem os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra. Inferiores em termos evolutivos. Física e moralmente. Espíritos que habitam planetas inferiores à Terra estão inferiorizados, inclusive no aspecto físico, além do aspecto moral. Outros mundos estão no mesmo grau da Terra. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. E a vida moral é quase nula. Os mundos inferiores, neles a humanidade que ali está habitando tem essas características. Portanto, quando nós nos avaliamos moralmente, materialmente, poderemos constatar se estamos neste padrão por observarmos quais são as nossas reações diante do apego às coisas materiais, diante da conduta moral, a respeito dos diversos caminhos do crescimento do espírito. Porque além dos mundos serem assim, os seus habitantes são assim também. Os mundos inferiores, portanto, são esses mundos primitivos, em que as almas que neles se encontram não têm nem desenvolvimento físico adequado para um mundo melhor, nem desenvolvimento moral compatível com o nível superior de humanidade. Reinam as paixões soberanamente. O que significa isso? O indivíduo, ele se deixa arrastar pelos processos agressivos, pelos processos ciumentos, pelos processos da posse, do domínio, da egolatria. Eles desejam impor-se aos outros. E todas as pessoas que tenham estas características carregam em si esses germes ainda de mundos primitivos, dos quais não nos libertamos. As pessoas que se deixam arrastar por qualquer tipo de paixão, e não me refiro aqui paixão de amor por alguém muito bonito, por uma mulher muito atraente,
Me refiro a paixões que querem dizer algo relacionado ao seu emocional. Paixões que te prendem a objetos. Você briga com qualquer pessoa se ela tomar o seu casaco novo. Você não dorme se você emprestar alguma coisa e a pessoa não te devolver, até que a pessoa devolva e você vai fiscalizar se está direitinho. Um pedaço de pano, um pedaço de couro, uma lata, que o povo anda e que chamam de carro. Você é dependente disto. Você desconfia de todo mundo, você perde a paciência, perde o equilíbrio por se sentir ameaçado ou ameaçada na provocação de uma outra pessoa. Você tem apego às pessoas que você diz que você ama, mas que na verdade você quer dominar, querem ser suas. Paixões desenfreadas que fazem pessoas cometerem alucinações ou terem atitudes extremamente incompatíveis com o nível racional, porque se deixam arrastar por ideias, por comportamentos mentais desajustados. E então, por causa do ciúme, por causa da suposta traição, perdem o equilíbrio e às vezes agridem, às vezes batem, às vezes destroem, às vezes matam o outro. Num surto típico de mundo inferior, de seres ainda arrasados pela falta de equilíbrio e pela sua falta de condições de avaliar em si mesmo o que deseja para si próprio. Essas pessoas não estão nem um pouco se importando se elas forem este frasco de arroz podre. Não importa. Elas não se controlam, não querem isso. Mundos inferiores são habitados por seres assim. E mundos de prova e expiação como o nosso misturam seres assim com seres que já não querem mais ser assim. Vamos continuar entendendo o que diz o Evangelho. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Você só se prende às coisas para sobreviver, para ter, para juntar, para você se defender materialmente falando. As paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, entre os primitivos e os mais avançados, há uma mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Aí Kardec explica o seguinte: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, ou seja, que ela é a única possível e não tem outra, ou ele quer dizer então que é possível fazer várias classificações. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e da sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los, de um modo geral, como se segue. Primeiro, mundos primitivos. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Da alma humana. Mundos primitivos, então, são aqueles em que o espírito que acabou de deixar o reino animal e racional e conseguiu guindar na evolução natural das coisas a condição de ser hominal, começa as suas experiências como uma alma humana, depois de já ter vivido as experiências em outros reinos da natureza, nos diversos estágios evolutivos dos diversos mundos. Nos planetas primitivos, então, estes são os seres que, obviamente, como os animais irracionais, vivem materialmente falando. Não têm ainda desenvolvimentos de conceitos morais, vão precisar desenvolver a inteligência para depois compreenderem os postulados morais. Os mundos primitivos, então, são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal predomina. Depois que os primitivos dão uma melhoradinha e começam a ter uma ideia do que é o certo, do que é o errado, como eles ainda são muito atrasados, eles preferem fazer o mal, porque o mal, no imediato, produz prazer. É agradável o mal. Geralmente o mal que nós fazemos, por escolha,
O fazemos porque, eu me sinto tão bem. Eu adoro xingar aquele que está me atazanando, porque eu me alivio. É bom a gente falar um palavrão quando dá uma martelada no dedo. Porque o dedo para de pulsar, para de sair sangue. Não, mas é que a gente se alivia da raiva. Nós gostamos de fazer aquilo que nos causa tantos males. Por quê? Porque estamos ainda presos às reações do corpo. O corpo sinaliza, é gostoso, come mais um pouquinho, mais um docinho, agora vem a sobremesa, enche bem a barriga, depois você dorme gostoso. Aí vai tudo para o seu sangue, vai tudo para as suas artérias, vai ficando lá todas entupidas, que nem aqueles cano velho, aqueles cano de casa velha, que não sai a água quase até você morrer. Mas é tão gostoso. Toma mais, bebe mais, fuma mais, aproveita. A vida é uma só, se você perder as oportunidades, ora, você terá desperdiçado. Permita-se arrastar por aquilo que é fácil. Planetas de prova e expiação, então, são planetas em que os espíritos que neles estão encarnando ainda têm dificuldades de vencer as tentações que produzem os males. Então são ambiciosos, querem tudo para si, são egoístas, são o centro do mundo, não têm condições fáceis de olhar os outros, de se dedicar aos outros. E por isso o mal predomina. Olha, brigou com o marido, olha só o que o coitado ia comer. Donas de casa aqui que eu sei que boa parte delas já brigou com o marido. Na Índia, inclusive, a esposa que briga com o marido fica 5 dias longe da cozinha. Para ela não envenenar os outros membros da família que vão comer esse mesmo arroz, ó. Que não tiveram nada a ver com ela, com o ódio. Desgraçado, peguei ele com um bilhetinho de uma desconhecida, de uma sirigaita na carteira. E está fazendo a comida para o filho comer, para a filha comer. Maldito, um dia ele me paga. Eu sou mulher, mas ainda envenena esse infeliz. Já está envenenando. Mas não está envenenando só o infeliz, está envenenando toda a família. Pelas vibrações que está produzindo enquanto está fazendo a comida. Mas é o quê? É o impulso do orgulho ferido, da raiva, daquilo que está fustigando você como um espírito que se sentiu contrariado, que se sentiu enganado, que se sentiu traído. Você se sentiu vítima e então passou da condição de vítima para a condição de agressor. Mesmo que não possa estrangular o seu marido ou a sua esposa, você está procurando fazer alguma coisa para que ele sofra, que ele saiba que você não está feliz. Já não basta o resultado que ele está cometendo para ele próprio? Não, a gente ainda tem que piorar. Isso demonstra que nós também não somos bons. Planeta de prova e expiação é este, em que o mal predomina sobre o bem. E é claro que aqueles que já começaram a querer sair da condição de maus, sofrem bastante. Porque tem que conviver com os que são ruinzinhos ainda. E é aí, nesta convivência, que vão testar a sua condição de espíritos decididos a serem diferentes. Porque se você não for provocado por aqueles que ainda gostam de fazer o mal, você nunca saberá se já é bom o suficiente para aguentá-los. Se você revidar o mal que estão te fazendo, se você desejar agir do mesmo jeito, você estará mostrando que você é o mesmo que aquele que está te ferindo. Então você só tem o vernizinho, só foi na igreja, só rezou, só leu os livrinhos e de verdade não é capaz de conter-se. Por isso que também num planeta de prova e expiação, este entrechoque do bem e do mal é útil. Porque os maus sofrerão pelo mal que praticam. E os bons testar-se-ão se são bons mesmo. Se aguentam. Porque depois deste plano de prova e expiação, aí já veio o mundo feliz, né? Não. Depois do plano de prova e expiação, explicam os espíritos. Depois, nós temos o quê? Os mundos regeneradores. Eles chamam assim, mundos de regeneração. Onde as almas que têm o que expiar, almas que ainda têm que sofrer, aurem novas forças. Como se fosse uma estação de águas por um fim de semana.
Ai, eu estou tão atribulado, tanta coisa, fiquei doente, tive uma mudança, tenho que fazer um serviço terrível, faz 5 meses que eu estou trabalhando sem descansar um fim de semana. Ai, graças a Deus que agora eu vou poder ir para Águas Quentes. Fico lá um pouquinho. Os planetas de regeneração têm a finalidade de serem um momento de refazimento para os espíritos que ainda têm que continuar lutando. Por isso os espíritos superiores chamam esses planetas de planetas intermediários. Eles ajudam os espíritos que ainda têm que reparar equívocos a descansarem um pouco dessa luta intensa. Porque os espíritos que são admitidos na regeneração já não são mais aqueles iguaizinhos os da prova e expiação. São diferentes. Nestes mundos regeneradores, como superficialmente nesse trecho do Evangelho os Espíritos falam, nós temos o quê? Nós temos aqueles que aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. O Raul me entregou aqui um estudo que diz que falar palavrão alivia a dor, um estudo britânico. Eu não sei que dor que alivia. Pode ser a dor física, mas nós não estamos falando da dor física. Esse estudo provavelmente não é um estudo que avalie o grau dos reflexos vibratórios, que qualquer expressão negativa produzida por uma pessoa em desajuste de equilíbrio vai repercutir à sua volta. Quem está estudando isto, dizendo esta conclusão, deve estar falando sobre alguma avaliação feita a respeito do estado geral de um organismo biológico naquele instante. Mas nós estamos falando aqui das repercussões vibratórias dos estados alterados pela violência, das quais, ou da qual o palavrão é uma das expressões, que emitida da sua boca atinge todos os que estão à sua volta com uma carga agressiva, destrutiva. Não estamos falando, portanto, da mesma coisa. Os mundos de regeneração são sucedidos pelos mundos felizes. Ai, graças a Deus, chegamos. Porque agora eu quero só ter gente boa do meu lado. E aí, já está pronto para ser bom também? Porque nos mundos felizes, você não se iluda. Nos mundos felizes, você não tem só gente boa. Sabe qual é a diferença? Que nos mundos felizes, o bem sobrepõe-se ao mal. O bem sobrepuja ao mal. Mas, pela explicação dos espíritos, nos mundos felizes ainda existe o mal. Só que ele não é predominante, como é num planeta de prova e expiação, como é a Terra, onde o mal prevalece sobre o bem. Nos mundos felizes, a maioria já está preocupada em fazer o bem, mas tem lá a turminha, né? Do ninguém está vendo. É agora. Apagou a luz. Ainda não é um mundo perfeito, portanto. Esses espíritos do mundo feliz estão sendo naturalmente, né, ajudados para serem melhores, se quiserem, mas se do mundo de prova e expiação como é a Terra, já vai ser levada boa parte da população embora porque não presta para os seus fins regeneradores, imagina no mundo feliz a tolerância. Tolerância zero, vamos dizer assim. Pisou meio na bola, olha, não dá mais para você ficar aqui. Ah, não, é que eu estava querendo dar um golpezinho bem pequenininho. Olha, você tem que definir quem você quer ser. Aqui nesse mundo nós não cogitamos mais dessas práticas. Ou você melhora, ou então, tchau. Vai dar golpe lá na Terra. Como político, lá em Brasília, ou em qualquer governo, vai fazer as suas tramas lá num planeta de prova e expiação. Aqui não. Nós aguentamos você, se você entender como se conduzir. Aí depois na classificação que os espíritos fazem, encontramos os mundos celestes, ou mundos divinos.
moradas dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. E é por isso que nela o homem é alvo de tantas misérias. Trecho pequeno do Evangelho que nos fala de tantas coisas. E que graças à generosidade de uma companheira, nós pudemos visualizar estes efeitos. Faça isso você. Chegue na sua casa, procure 2 frascos, esterilize-os e aplique sobre os 2 esta técnica. Na hora que estiver com raiva, xingue um deles, com aquele sentimento bom. E depois que você ver o que acontece com o arroz, você poderá pensar assim, puxa vida, e olha que eu vou rezar. Olha que eu falo com Deus toda noite. Olha que eu sou religioso. Como é que eu consigo ainda ter em mim germes deste jeito, que fazem isto? Será que merecemos sair do planeta de expiação e provas? Ou será que ainda estamos aqui porque ainda não tem um outro lugarzinho melhor para a gente ir? Mas os Espíritos informam a todos nós que nós teremos um outro lugarzinho para ir. Um pouco pior do que este. Mas já é uma mudança. Não é? Fica nessa rotina de ficar só num planeta de prova e expiação, uma vida monótona. Então, possa você garantir para você mesmo uma excursão para o mundo primitivo e voltar para lá para ver como que era o dinossauro, o brotossauro, o tiranossauro e ficar lá com gente que faz a mesma coisa que nós fazemos, destruindo as estruturas da vida. Façam este teste. Mas lembrem-se de que não é só chegar lá no arrozinho, ruinzinho, e falar assim, ai, ruinzinho, ô ruinzinho, tudo bem? Você não é muito legal, hein, ruinzinho? Você tem que estar naqueles momentos mesmo que você chegou irritado da rua, que você foi humilhado no seu trabalho, que alguém te falou um monte de mentira, que alguém xingou você de tudo quanto é nome, e você não pode destampar, destampa no arroz. Não destampa o arroz, mas destampa no arroz. Tudo que você tinha vontade de falar para alguém. E veja o que vai acontecer com o pobrezinho. A fala é apenas a verbalização do que você pensa e do que você sente. Portanto, mesmo quando você não fala, você vibra na mesma dimensão, na mesma linha vibratória. Por isso é que precisa haver muitas moradas na casa do Pai. Senão, o que seria de nós? Penetrar nesses mundos felizes ou nesses mundos divinos ou celestes, só quando a gente não tiver mais essas vibrações, nossa, aí seria o sono eterno. Eterno mesmo. Íamos ter que ficar dormindo, hibernando como urso. Para quem sabe, depois de 6 meses de sono como urso, a gente acordar como lebre, como coelhinho. Perceber que aí a gente continua urso mesmo depois de ter dormido. Pensem nisto. Mas mais do que isto, façam isto na sua casa. Mostrem isso para os seus filhos. Ensine-os que as coisas não são aquilo que parecem no espelho. As coisas são aquilo que nós vibramos na alma. Ensine-os. Isso vai fazer muita diferença. Porque quem sabe a gente não possa entrar no mundo de regeneração. Mas quem sabe eles possam. Capítulo 3. Lembrem-se. Se em 6 horas nós não fizermos nada com essa informação, quanto que nós esquecemos? 24%. Se em 24 horas não fizermos nada, quanto que nós esquecemos, Paulo? 33%. Não deixem passar 6 meses. Porque se passarem 6 meses, vocês vão dizer assim, teve um negócio de arroz no centro espírita, que eu não sei o que eles estavam fazendo, acho que era casamento de alguém.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nas bênçãos da vida, as belezas do aprendizado. Ilumina, querido Mestre, a nossa consciência, para que com ela, assim, esclarecida, nós tenhamos um outro sentido para a nossa vida. Que não nos deixemos empurrar ribanceira abaixo pelos modismos, pelas convenções e conveniências. Que nós não adotemos, sem pensar, a opinião dos outros, somente porque nós os admiramos, ou porque achamos que eles sabem mais do que a gente sabe. Que ao contrário, nos empenhemos em aprender, em ir buscar, em conhecer. E com isto, consigamos desenvolver por nós mesmos os juízos, favoráveis ou desfavoráveis, sobre estas temáticas tão cruciais, no instante em que a humanidade está passando. Temos visto, Senhor, o sofrimento se multiplicando, tanto quanto os remédios vão lotando as prateleiras das farmácias. Temos visto aparelhos sofisticados que detectam enfermidades que ainda só se desenvolverão anos depois. Do lado de criaturas morrendo nas filas de hospitais. E então, Senhor, pensamos que não será nem na prateleira da farmácia, por melhores que sejam os remédios, nem nas tecnologias hospitalares, por mais nobres e importantes que elas representem o avanço da medicina, que nós resolveremos o problema da enfermidade, que se enraiza realmente na nossa alma descrente, na nossa alma atolada em vícios, no nosso orgulho mal disfarçado, na violência com que nós tratamos as coisas que nos desagradam, enfermidades morais que os analgésicos não combatem, que a quimioterapia não transforma. Por isso, Senhor, te agradecemos a oportunidade de entendermos estas realidades e com este entendimento transformarmos-nos por dentro, fazendo aquilo que nenhum remédio, nenhum bisturi é capaz de fazer. Construir um novo ser, vencendo as próprias limitações. Termos coragem, Senhor, de olharmos-nos na nudez dos nossos equívocos, na verdade dos nossos defeitos. De assumirmos para nós mesmos onde estão os nossos problemas, ao invés de fazermos de conta que somos perfeitos, que os problemáticos são os demais. Ajuda-nos, Senhor, a olhar o mundo com olhos de paz, mas a olhar para nós com olhos de verdade. Ampara-nos, então, para que o Teu Evangelho não seja lido para nós e aplicado nos outros, mas que seja uma lição que penetre em nosso ser e nos faça, em primeiro lugar, a gente se conhecer e depois a gente trabalhar para mudar. Por isso cantaremos, Senhor, te pedindo que você nos ajude a escutar aquilo que a nossa própria voz vai falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.